Vocês são bando de traíra mesmo. A turma aqui em cima, algumas imagens lá de São Paulo, eles não cortam não. Mas no jogo aberto para entrar nos donos da bola, a faca Guinso corre uma pesada, hein? É mais uma edição do Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora. Dá só no ponto aqui, estão no Funciono. A partir de agora, as principais notícias de Belo Horizonte e também de todo o estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, atenção, hein? A gente vai falar de mais casos de feminicídio aqui no estado. E olha que tem estudante se fantasiando de goleiro Bruno e do braço direito dele, Macarrão, fazendo piada com feminicídio. Onde é que nós vamos parar? Nós vamos falar disso aqui. Tem ainda uma reportagem sobre o fóssil mais antigo das Américas, que foi encontrado em Pedro Leopoldo e que estava no Museu Nacional, que foi incendiado no domingo lá no Rio de Janeiro. E você sabia que a conta de luz vai continuar nas alturas? Você sabia também que amanhã a gasolina aumenta? Não sabia? Vai ficar sabendo tudo agora aqui no Brasil, gente, Minas, que está no ar. E se você tem uma denúncia, atenção, manda para cá, deixa a gente te ajudar a resolver o problema, simbora. Fotografa, faz uma filmagem aí, manda pra gente, telefone na horizontal, deitadão, manda pra cá, nossa produção apura e te ajuda a resolver o problema. Simbora para mais uma edição do Brasil, gente. Hoje é terça-feira e a gente já começa essa terça-feira falando de um homem que matou a namorada. Preste atenção, é bizarro essa notícia, ou bizarra. A gente já começa tratando de um assunto lamentável, de uma morte lamentável. O rapaz matou a namorada a tijoladas na madrugada de hoje, na cidade de Além Paraíba, zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, viaturas foram acionadas no bairro Morro do Cipó, onde o corpo de uma mulher de 28 anos foi encontrado dentro de uma residência. A PM recebeu a denúncia. Não vai mostrar a imagem, não. Não precisa mostrar. Nós recebemos várias imagens aí, vocês não vão mostrar. Não vai mostrar. Não precisa nem insistir que eu não quero que vocês mostrem. Então, veja bem. A polícia recebeu a denúncia do irmão do suspeito, que relatou que Lohan Martins Cândido, de 20 anos, havia confessado que teria matado a namorada, ou que matou a namorada. Preso em flagrante em sua casa, Lohan confessou o crime e disse que matou a namorada com tijolo e golpes de gravata. Ele foi encaminhado para o presídio de Além Paraíba. E tomara que de lá ele não saia, ou se sair daqui uns 120 anos. É um machão que acha que tem motivo, primeiro para agredir, segundo para matar. Há golpes de tijoladas e gravata, enforcando. São os crimes de feminicídio que crescem assustadoramente no país, agora tipificado pela justiça. Em números assustadores, isso cresce cada vez mais. Mesmo com a gente trazendo, debatendo, destacando através de matérias, chamando a atenção por vezes no outro estúdio. Hoje nós estamos no estúdio 4, não é, Pisquila? 4? Hoje nós estamos no 4 aqui. Então, no nosso principal estúdio, a gente já trouxe especialistas para tratar do assunto. E tem mais um caso de feminicídio. Um homem matou a namorada a facadas também na madrugada de hoje, no bairro Nova Conquista, em Santa Luzia, região metropolitana da capital. Segundo a PM, a vítima de 30 anos foi encontrada pelo pai caída na calçada, depois de ser esfaqueada pelo namorado, que também ameaçou agredir o pai, se ele se aproximasse do corpo dela. O suspeito de 40 anos fugiu logo em seguida com uma moto e ainda não foi localizado. A mulher foi socorrida para a UPA São Benedito, mas naturalmente não sobreviveu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso e a gente espera que muito rapidamente a polícia nos informe aqui sobre a prisão desse assassino, desse bandido. Vocês estão vendo a gravidade? Não quero que mostre imagens de espécie alguma.
Melhor não. É informar, é discutir o assunto e chamar a atenção das mulheres que sofrem agressão para a importância da denúncia. A importância da denúncia. Não sofra calada. Denuncie. E aí depois fica por conta da polícia, fica por conta das autoridades que devem te oferecer segurança, embora a gente saiba que não dá para confiar tanto, não é? Mas tem que denunciar. Agora preste atenção nessa notícia. A Polícia Civil investiga a conduta de 2 estudantes do sul de Minas que se fantasiaram de Goleiro Bruno e Macarrão, ambos condenados pela morte de Elisa Samúdio em 2010. O caso ganhou grande repercussão após os estudantes publicarem, olha o tamanho da idiotice dos babacas. Eles publicaram a foto nas redes sociais. Vem cá, Pisquila. O cara, são 2 estudantes, jumentos. Então os caras cometeram uma atrocidade, porque com esse tipo, não se brinca com crime nenhum, mas principalmente com um assunto tão debatido. Nós abrimos o programa tratando do assunto aqui, que é o feminicídio. Aí 2 estudantes, babacas, idiotas, estudantes do Instituto Federal lá do sul de Minas, postaram a foto na internet, achando, nós teremos muitos engajamentos, vamos mostrar a foto. Mostra aí a foto, que por mim mostrava até o rosto, mas não pode. Olha aí, olha aí. Olha o tamanho da burrice, né? É uma idiotice sem tamanho, de mau gosto, né? Na imagem, um dos estudantes do Instituto Federal do Sul de Minas usa luvas de goleiro, segura um saco preto com o nome de Elisa. Olha o tamanho do mau gosto, olha a imbecilidade desses caras. São estudantes, né? Esse instituto vai formar o quê? Vai formar o quê? É uma imoralidade, é um absurdo, né? Então o saco escrito Elisa, o saco preto escrito Elisa, na camisa escrito Bruno, na outra escrito Macarrão, e a legenda da foto, os jovens escreveram fantasia raiz. A fantasia foi usada em uma festa universitária realizada na última quinta-feira na cidade de Inconfidentes. A polícia afirma que os estudantes podem responder por crime de apologia, que prevê pena de 3 a 6 meses, 3 a 6 meses ou pagamento de multa. O Instituto Federal do Sul de Minas divulgou uma nota de repúdio dizendo que é contra qualquer ato que incite a violência de gênero, feminicídio ou qualquer outro tipo de crime. Tinha que expulsar esses idiotas daí. Expulsar esses caras daí. Dupla de imbecis, dupla de idiotas. Ah, tá jogando pra galera, querem que eu diga o quê? Ah, mas péssimo gosto, não é? Péssimo gosto. Eles precisam aprender, não é? Ou então, exatamente, o Lincoln tá me dizendo aqui, que deselegante. Deselegante é o cacete. Tem que expulsar esses babacas daí. Esses caras não têm... Se um cara... Eu queria saber o que eles estão... Eles vão se formar em quê? Precisava saber. Porque pra gente fugir desses caras, não é? Aí tem que divulgar nome, se pudesse divulgar foto, porque a imbecilidade tomou uma proporção inimaginável. Os caras estão brincando com o sofrimento de uma mãe que perdeu a filha, de entes queridos que eram ligados à menina que também sentem, do filho o filho que não tem mais a mãe. Então não dá para analisar de uma forma equilibrada a atitude desses imbecis aí, não dá. Uma notinha do Instituto, pelo menos para mim, não é suficiente. Não é suficiente. Eu não sei, esse Instituto é do governo ou isso aí é privado? Porque se eu sou dono, eu falo, não me interessa esse tipo de imbecil aqui não. E dá linha. Vai caçar sua turma para outro lado aqui, não. Ah, vocês estão de sacanagem, viu? Sinceramente.
Deixa eu chamar o povo para participar comigo aqui, tomar uma água, dar uma acalmada, participe do nosso programa, do nosso Brasil Gente. Eu quero saber de que cidade você está acompanhando o nosso programa, de que cidade você está vendo essa atrocidade cometida, primeiro pelos dois caras que mataram as namoradas. E aí, não na mesma proporção, mas também uma imbecilidade sem tamanho, essa dos estudantes aí. Manda para cá um Band Zap, o número está no canto alto da tela, está aqui, para a gente registrar daqui a pouco o seu nome, quem está assistindo, a sua cidade, o seu bairro. Importante é que você se ligue aqui no nosso Brasil Gente Minas, ok? Deixa eu chamar aqui um dos 20 milhões de itens que faziam parte do acervo do Museu Nacional. Era o fóssil humano mais antigo das Américas. O crânio de uma mulher chamada de Luzia tinha mais de 11 mil anos e foi descoberto em um sítio arqueológico em Minas Gerais, nos anos 70. Isso foi muito destacado hoje, aliás, destacado desde o momento do incêndio, né? Pela imprensa do Brasil e até do mundo. Hoje pela manhã, quando eu descia para trabalhar, ouvindo a rádio Band News, o Boechat destacava exatamente esse fato aí. E o Igor Calian vai contar mais detalhes disso. Veja, agora, na tela da Band. A réplica do crânio e uma reconstituição do rosto estão na prefeitura de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. As peças foram enviadas pelo Museu Nacional como uma forma de agradecimento, já que o sítio arqueológico onde o crânio foi encontrado fica na cidade mineira. Apesar de ser privada, a região da Lapa Vermelha é preservada pelo IEF, Instituto Estadual de Florestas. As marcas nas paredes da gruta mostram o trabalho de escavação, realizado em 1974, quando uma arqueóloga francesa encontrou o fóssil. O que sabemos é que o homem de Lagoa Santa era um caçador-coletor e que vivia a céu aberto. O papel dos abrigos nessa cultura era prioritariamente como cemitérios, eram espaços usados para as práticas funerárias, que a gente tem vários exemplos aqui na região, como a Lapa do Santo, e como locais de pouso, que, ao que tudo indica, seria a função de Lapa Vermelha 4. E foi exatamente aqui, dentro deste abrigo, que o fóssil mais antigo das Américas foi encontrado. Após uma série de análises, os pesquisadores constataram que o crânio pertencia a uma mulher que teria vivido há mais de 11 mil anos. Ela foi chamada pelos arqueólogos de Luzia. O crânio tinha um formato diferente, as medidas, o tamanho das órbitas e outras características. O que levou os pesquisadores a pensar que essa população seria fisicamente um pouquinho diferente dos índios modernos. E a Luzia, ela confirmou essa hipótese. Ela tem realmente métricas do crânio que a colocam numa posição bem diferente dos índios atuais. Desde a década de 90, o crânio original estava em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído pelo incêndio. Um projeto em Pedro Leopoldo prevê a criação de um museu para expor a história de Luzia. Segundo pesquisadores, o fóssil descoberto nos anos 70 mostrou que os primeiros habitantes do continente tinham a morfologia craniana diferente dos habitantes atuais da América e similar aos povos da África e da Oceania. A peça era considerada uma das mais importantes da história natural do Brasil. A possível perda desse material é inestimável para a arqueologia mundial. Não é apenas para a arqueologia mineira e nem mesmo para a arqueologia brasileira. Para a arqueologia mundial. A Luzia, ela é um testemunho, ela é uma evidência das nossas raízes mais profundas. O Ministério Público de Minas Gerais dá início a um diagnóstico de segurança dos museus para a proteção do patrimônio cultural do Estado. O alerta foi gerado após a destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a mais antiga instituição museológica do país. De acordo com o MP, o auto de vistoria que atesta o projeto de segurança, com extintores, ele vai ser feito naturalmente com extintores, hidrantes e sinalização de segurança, dentre outros itens. Inclusive foi instalado e é efetivo esse laudo. Minas tem 430 museus, de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, e a gente vai acompanhar. Aliás, eu vi, depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, ministro da Cultura, não é o da Cultura,
aliás, o Ministério da Cultura, acho que até foi extinto, né, André? Confere aí para mim. Um dos ministros do Temer, me fugiu agora o nome, dizendo que vai, vamos destinar não sei quantos milhões. Pô, mas espera pegar fogo, queimar, destruir tudo para investir. Mas o custo solicitado pelo museu no ano de 2017, o dinheiro solicitado pelo museu junto ao governo federal em 2017, foi o mesmo valor que o governo gastou para lavar 83 carros oficiais. É duro ou quer mais, hein? Hein? Vamos para um rápido intervalo. Peraí. Segura aí. Rapidamente, só falar uma coisa aqui ainda sobre a questão dos alunos aí e tal. Hoje não é mais comum, não é razoável, né? Não é mais comum esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. Tem coisa que você fazia há 2, 3, 4, 5 anos que hoje não se deve fazer mais. As coisas mudam. A gente espera que as pessoas evoluam junto com essas mudanças. Tem mudanças que são para pior, tem umas que são para muito melhor, mas você tem que se adaptar, né? Tem gente que odeia usar capacete, mas você é obrigado a usar. Há um tempo atrás você não usava cinto de segurança, hoje você é obrigado. Há um tempo atrás, muita gente achava raiz quando passava uma mulher, ou então aquela idiotice, né? Hoje não é mais, cara. Isso é idiota demais. Isso é muito feio. Então você se adapta ou você comete esse tipo de atitude desses estudantes, entre aspas, esses dois imbecis aí, que acham que isso é tão normal que eles fotografam e postam no Instagram, nas redes sociais, bancando, né, os humoristas, os inteligentes, os diferentões. É uma coisa bizarra. Isso não é mais bizarro do que os crimes cometidos e destacados aqui no início do programa, não. Não é. Mas eu falei aqui, no início da semana passada, eu falei aqui que em alguns casos de violência contra mulheres, casos de pedofilia, a própria polícia e a justiça, elas evitam expor demais, né? Tanto quem cometeu quanto quem sofreu, exatamente porque quem sofre o problema, a família fica exposta, se não morre, há uma exposição também muito grande. Então, por isso, por vezes, a gente não entra tanto no assunto, não mostra, né, as pessoas que mataram, as pessoas que participaram das atrocidades e tal, mas não que a gente não tenha dado o devido espaço para a notícia. Mas é porque é assim que funciona. Lamentavelmente, é assim que funciona. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já, não mude de canal. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre energia elétrica, que continua nas alturas, preços absurdos. Confira aí. Vem cada vez mais alto. Esse mês veio 20% a mais. A conta minha que vinha 120, está vindo 180 reais. A gente se assusta com os valores da conta de luz, né? Todo mês chega um valor diferente pra gente. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band. Eu falei aqui sobre o Ministério da Cultura, não foi extinto não. Sérgio Saleitão, né, ministro da Cultura, não foi extinto não. Então só recapitulando, é que tem candidato que diz que se ganhar a eleição para presidente, pretende extinguir, mas ainda não foi, ainda não. Bom, a Polícia Civil realiza uma operação na tarde de hoje para verificar se houve aumento abusivo nos preços dos combustíveis em Belo Horizonte e nas cidades da região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, 25 postos foram fiscalizados e todos que tiveram um valor abusivo confirmado foram obrigados a reduzir o preço imediatamente para o valor de mercado. Ontem, 10 postos haviam sido fiscalizados. Liga aqui que eu tenho um para denunciar. Aliás, eu vou ligar aí e vou denunciar um. Que na sexta-feira estava R$ 4,69, no sábado R$ 4,69, no domingo R$ 4,79, ontem R$ 4,89, passei lá hoje está R$ 4,99. Eu vou ligar aí e vou falar e vou denunciar. Porque, pô, vocês estão de brincadeira. Hein? R$ 4,69 na sexta, R$ 4,99 na terça. Que aumento é esse? O Sarney voltou, é presidente de novo?
Você tá louco, ué. Meu Deus do céu, ué. Vocês estão de brincadeira. Aumentou o diesel, aumentou. A gasolina vai aumentar de hoje para amanhã. Aí o cara mete 4,99 hoje, amanhã 5,9. Para, né? Vou falar aqui que 3 homens morreram em um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta na noite desta segunda-feira na BR-040 em Sete Lagoas, região central aqui do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que as vítimas estavam bateu na traseira de uma carreta que havia parado para manutenção na altura do quilômetro 464, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o condutor da carreta não ficou ferido. O trânsito flui normalmente no local. Agora, normalmente essas batidas, principalmente quando... Foi na madrugada, né, André? Normalmente, ou o cara cochila ou perde o controle do carro. Mas dirigindo tranquilamente, obedecendo a sinalização, com uma velocidade compatível com o local, dificilmente esse tipo de problema acontece. Agora, nós não sabemos também onde estava, exatamente em que lugar estava parada a carreta, né? Mas mais um acidente, aumentando as estatísticas, números horrorosos, números altíssimos de mortes nas rodovias do estado de Minas Gerais. Toda semana, 3, 4, 5, 10, 3, 4, 5, 10, impressionante. Eu estou impressionado. Eu não sei se é porque nós ficamos um ano fazendo o Brasil Urgente, né? Naquela outra pegada, era um programa mais revista, com a cozinha, com artistas, entrevistas e tal. E agora a gente voltou para a prestação de serviço e algumas notícias policiais, mas eu tenho ficado realmente estupefato com o número de acidentes nas rodovias do estado com mortes. E é norte, sul, leste, oeste do estado, em todas as regiões do estado. Vem pra cá, Nicolau. Desde junho deste ano, os mineiros vêm pagando mais caro pela energia elétrica. Além do reajuste tarifário, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, os consumidores já estão arcando com a bandeira tarifária mais cara. A portabilidade pode ser uma possibilidade de aliviar o bolso. Você não conhece? Não sabe o que é portabilidade? Laura França explica agora. Veja. Não é difícil encontrar quem está insatisfeito a respeito do valor gasto com energia. Segundo o Ibope, 70% dos brasileiros consideram a tarifa cara. E em agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o aumento da conta de luz no país pelo 4º mês seguido. Vem cada vez mais alto. Esse mês veio 20% a mais. A conta minha que vinha 120, está vindo 180 reais. A gente se assusta com os valores da conta de luz, né? Todo mês chega um valor diferente pra gente. Para discutir soluções sobre o assunto, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia realizou um fórum hoje em Belo Horizonte. A portabilidade da conta de luz foi apontada como uma maneira importante de reduzir os gastos com energia. Permite ao consumidor que ele escolha livremente esse fornecedor de energia. É justamente promover a concorrência entre os produtores e os comercializadores de energia e dessa concorrência resulta um preço menor para o consumidor. A atual regulamentação prevê que apenas empresas com consumo acima de 500 kWh podem escolher livremente os fornecedores de energia elétrica. Mas a intenção da Abracel é que o consumo no mercado livre de energia também seja possível por pequenas empresas e pela população. Um projeto de lei que tramita desde 2015 na Câmara dos Deputados prevê essa ampliação e incentiva o investimento na área de fontes renováveis. A gente começa a trabalhar também uma eólica, uma solar, umas pequenas centrais hidrelétricas, que a gente chama de CGH também, que é muito bom e fácil de fazer com baixíssimo impacto ambiental. Isso que eu acho que a população deveria cobrar do novo governo que está chegando por aí. As nossas empresas, elas migraram para o mercado livre, ganhando com isso em competitividade e em redução de tarifa. Mesmo com o público restrito, 46% da energia consumida em Minas Gerais tem liberdade de contratação. O que tem atraído cada vez mais empresas é a possibilidade de economizar. Este shopping adotou o mercado livre de energia há um ano. E desde então, a economia com a conta de luz é de 17% todo mês. O lojista acaba tendo um desconto no condomínio. Isso aí representa
uma quantia considerável para todos nós aqui, né? Este hotel fez a mesma opção no último ano. E além da economia mensal de 20%, foi possível ampliar o uso de energias renováveis. Nós temos, por exemplo, a compra de energia no Mercado Livre, mas também temos as placas solares, que nos dão aí, né, o aquecimento da água. E também, na falta do sol, nós ainda temos a caldeira, que faz com que a gente tenha, então, que não usar a energia elétrica direto. Bom, nessa época de frio, normalmente as contas ficam mais caras mesmo, né? O chuveiro é um grande vilão. Mas na época de calor, o ar-condicionado é outro vilão. Então, acaba ficando elas por elas, né? Agora, a lâmpada incandescente, ela deve ser trocada por lâmpada de LED. Dentro da medida do possível, é importante que você troque as da sua casa. Principalmente para quem gosta de dormir. Estava até falando isso aqui enquanto a matéria rodava, quem gosta de dormir com uma luz de casa acesa e tal, que essa luz seja a luz de LED. Para que você deixar uma luz incandescente ligada a noite toda, até no outro dia de manhã, aí você vai virar, de fato, como a minha mãe dizia, sócia ou sócio da CEMIG, né? E ela vai deitar e rolar. Realmente, a minha de casa é um absurdo de caro. Aí eu estava perguntando aqui e tal, é média de quê? 90, 100 reais por cabeça? Será que a média é assim? Eu acredito que sim. 90, 80 a 100 reais por cabeça é a média mesmo, para quem tem chuveiro em casa. E aí, até para quem não tem o ar-condicionado, mas me parece que a média gira em torno de 80 reais por cabeça. Não tenho tanta certeza não, mas posso pesquisar e informar aqui para vocês. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Se você usa o carro todo dia, 2 vezes por semana, só no final de semana, então deixa eu te falar uma coisa. Seu carro pode pesar e muito na sua vida, por isso a Uber desenvolveu essa calculadora aqui, ó, para você descobrir o peso do seu carro e mudar de vez. Acesse o site pesodoseucarro.com.br e aí você vai responder as perguntas que aparecem no próprio site. Por exemplo, quantos dias você usa o carro, quantos quilômetros você percorre por dia e quanto gasta de manutenção e outras perguntas essenciais para você fazer o cálculo. E olha que legal, você pode descobrir que seu carro tem o peso no seu bolso de uma âncora, de um elefante, de uma baleia, de um dinossauro. Então, você vai de repente perceber que pode valer muito mais a pena deixar ele de lado e seguir de Uber. Acesse lá pesodoseucarro.com.br e faça as contas. Você vai querer mudar na hora e seguir de Uber, hein? Que beleza! Vamos tocando adiante aqui, são 4h49 na hora oficial do Brasil. Lembrando que durante esse período de propaganda eleitoral, o programa começando 4h15, seguindo até as 5h15, ok? Os estudantes brasileiros do ensino básico não estão se saindo bem no português, nem na matemática. Né, Mariana, lá em casa? Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Educação. Segundo especialistas, os pais estão contribuindo menos do que deveriam com a educação dos filhos e isso fica claro nas notas. Sabe como é que eu vou contribuir, Luciana Viana, que vai contar agora? Tomando o celular. Aí você vai ver que vai aprender rapidinho. Conta aí, Luciana. É baixíssimo o percentual de estudantes às vésperas de concorrer a uma vaga no ensino superior com conhecimento adequado em português e matemática. Os dados constam no Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB 2017. Apenas 1,6% dos estudantes da última série do ensino médio que fizeram a prova de português alcançaram níveis de aprendizagem classificados como adequados pelo Ministério da Educação. O percentual equivale a cerca de 20 mil estudantes do total de 1.400.000 que fizeram a prova nessa etapa. Em matemática, a situação não é muito diferente. Apenas 4,5% dos estudantes do ensino médio avaliados, cerca de 60 mil, superaram o nível 7 da escala de proficiência de maior avaliação já realizada na educação básica brasileira. De acordo com esta psicóloga, de forma geral, a baixa qualidade do ensino nessa etapa prejudica a formação dos estudantes e, consequentemente, atrasa o desenvolvimento social e econômico do país. Não é só problema no ensino médio, né? Ele vem desde a educação infantil e vai em efeito cascata até chegar ao ensino médio, né? A participação dos pais também a gente percebe. Como eu estou em escola de educação infantil, eu percebo que falta muito esse acompanhamento dos pais
de para casa, acompanhamento do dia a dia mesmo da criança. Mas projetos de incentivo podem reverter esta situação. Esta escola estadual na região do Barreiro, em Belo Horizonte, há 4 edições seguidas do SAEB, se mantém no topo da lista de avaliação. São 580 alunos entre 6 e 10 anos, cursando do 1º ao 5º anos. Um dos diferenciais da escola é que a cada ano um autor da literatura infantil brasileira é escolhido e serve de base para o ensinamento de várias disciplinas, entre elas até mesmo a matemática. Em todas as disciplinas, você consegue motivar, trabalhar a emoção da criança, trabalhar a emoção dessa família, que também se interessa. Então, o aprendizado se torna interessante, significativo, prazeroso. Aí a criança consegue vir para a escola com mais interesse. O aprendizado é uma consequência e ele vai acontecer com eficiência e é onde a gente consegue alcançar os bons níveis de aprendizagem que a gente tem alcançado. O governo, na verdade, tem que investir muito, né, na educação. Tem uma falha muito grande, né? O ensino fundamental hoje está tendo notas melhores, né, em relação ao ensino médio. E tem essa questão afetiva mesmo, dos pais, né? Por máximo que tem que ficar longe dos filhos, tem que deixar com outras pessoas, mas tentar acompanhar, o tempo mínimo que tiver, tentar acompanhar essas crianças. Olha só, servidores do Ipseng realizaram um protesto, mais um, hein? Em frente ao Centro de Especialidade Médica. Nesta manhã, isso aconteceu no bairro Santa Efigênia, na região centro-sul da capital. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Ipseng, os protestos estão acontecendo devido ao atraso no pagamento dos salários. Uma nova manifestação está prevista para ser realizada na manhã desta quarta-feira. As manifestações vão continuar até uma reunião do sindicato com os representantes do governo para discutir a escala de pagamento. A reunião está marcada para a próxima quinta-feira, portanto, depois de amanhã, ok? Participe do nosso Brasil Urgente Minas. A gente quer saber de que cidade você está acompanhando o nosso programa. Manda um band zap para cá, o telefone está aqui no canto alto da tela. Manda para cá de onde você está assistindo, com quem você está assistindo ao nosso Brasil Urgente. Não deixe de participar. Daqui a pouco a gente gira as participações, os nomes e as cidades das pessoas que estão assistindo. Depois do intervalo, ao nosso Brasil Urgente, que dá um tempo e volta já. É um rápido intervalo, ela e cai, a gente já volta. Não saia daí, até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas. Gente, de vez em quando eu já falei aqui, escapa de vez em quando um palavrãozinho e tal. Aí a turma, que nem é palavrão nem nada. Aí a turma manda um WhatsApp aqui pra Band. Falei, ai, o Everton falou cacete. Agora eu já parei. Mas que sai sem querer, sai sem querer. Aí começa a falar e tal. E aí não tem jeito. Gente, eu começo o programa, notícia ruim. Vocês querem que eu fique aqui? Flores. Ai. Não tem como. Quero que eu veja os dois idiotas lá no sul de Minas e digo, que bonitinho, tão bonito. O que é mais grave? Vamos fazer uma... André, não xinga não, deixa eu só falar uma coisa aqui. O que é mais grave? Eu falar cacete aqui, ou você vê aquela esculhambação lá no... Como é que chama aquela novela da Globo agora à tarde? Malhação? Uma pegação, cara, aquela malhação. Hein? Dá aqueles beijos de língua, ô Pisquila? Pisquila é meu cinegrafista que tá aqui embaixo. Você beija sua mulher de língua? Quanto tempo de casamento? Quantos anos? Grita. 20 anos? Então pode tratar que você tá com problema. Pode tratar que você tá com problema. Ai. Fala sério agora. Ó, uma campanha da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é realizada eu posso rir não, para de rir aí. É realizada para conscientizar a população e também a justiça sobre os danos morais, hein? Muita gente não sabe. Muitas decisões judiciais entendem que o dano causado ao consumidor não passa de um aborrecimento, mas ele é prejudicial ao cidadão sim. Ao não dar valor a essas questões, o judiciário acaba não punindo as práticas ruins do mercado. Diogo Ramalho vai contar um pouco dessas histórias agora para você, então muita atenção, veja.
Durante o dia, em todos os estados do país, este gesto se repetiu a advogados e magistrados. O objetivo dessa ação é convidar a advocacia e o Poder Judiciário para abrir um debate, uma reflexão sobre os danos que vêm sendo causados ao consumidor. Se a gente entende que o fornecedor ele pode prestar um mau serviço, ele pode lesar o consumidor, que se for de forma pequena ele passará impune, isso nós incentivamos os fornecedores a continuarem agindo da mesma forma e a lesar outros consumidores. Ao longo desta terça-feira, fóruns, turmas recursais, juizados especiais e tribunais de justiça em Minas Gerais e em todo o país foram visitados por membros da OAB com a campanha. A ideia surgiu no Mato Grosso e foi trabalhada por cerca de 8 meses para ser colocada em prática hoje. Além da capital, o mesmo ato acontece em outras 21 cidades mineiras. Esse consumidor de boa-fé, em que teve sua frustração, sua confiança quebrada em relação a um serviço ou produto fornecido pelo fornecedor, deve ser reparado, sim, não só para o seu prejuízo financeiro, mas, sobretudo, pelo dano moral e não vinculá-lo ou reduzi-lo a um mero aborrecimento. No entanto, a especialista reconhece que o termo dano moral, se mal empregado, pode ser banalizado ao ponto das pessoas acharem que para qualquer situação cabe entrar com um processo na justiça. Aquele consumidor que ele consegue comprovar que aquele produto ou serviço não foi disponibilizado para ele de acordo com o prometido na oferta, nós acreditamos, ele devidamente documentado, ele terá o direito. Tem consumidores de má fé, mas nós estamos aqui mobilizados e pedindo uma reflexão em relação aos magistrados para aquele de boa fé. E posso te garantir que o de boa fé é a maioria. Este médico de 70 anos passou recentemente por uma situação que o levou a entrar com uma ação na justiça pedindo danos morais a uma companhia aérea. Segundo o processo, no momento do embarque foi relatado que a poltrona referente ao bilhete que ele comprou com antecedência estava quebrada. Quando ele foi colocado em um assento que não reclinava e na saída de emergência, o que é proibido conforme resolução da ANAC, por se tratar de alguém com 70 anos, um casal com uma criança foi acomodado no assento em questão. O episódio teria, além de dores nas costas e um torcicolo, lhe causado indignação. Mesmo assim, o juiz do caso julgou que se tratava apenas de um mero aborrecimento. O advogado me propôs recorrer, mas eu não confio na justiça, não. Infelizmente, a justiça do nosso país, a gente vê aí em outras coisas, na política, em uma série de coisas, deixa muito a desejar, então não vale a pena, não. Foram muitos os danos que ele teve e, infelizmente, o judiciário entendeu que foi um mero aborrecimento, que poderia acontecer com qualquer um. É isso que nós não podemos permitir, porque as companhias aéreas vão continuar fazendo da mesma forma, enganando o consumidor, como aconteceu nesse caso. Veja você que o telespectador não, o rapaz, o senhor que participou ali da matéria com o Ramalho, demonstrando toda a insatisfação com a justiça desse país. Né? Por que ele se mostrou insatisfeito? E se fizerem uma pesquisa aí, muito mais gente também vão demonstrar um certo desânimo com a justiça do país. Por ver, talvez, triunfar uma onda de punições que não são merecidas ou pela falta delas, né? Né? Por afrouxar tanto algumas situações de pessoas que cometem crimes absurdos e dias depois já estão soltas, outras que cometem crime do colarinho branco e daqui a pouco entram na cadeia e dias depois saem pela mesma porta, rindo, zombando da cara de todos nós. Então há um certo descontentamento da população também com o judiciário. Né? A matéria mostrou bem. Né? Então é o povo que está dizendo, não sou eu aqui. Vamos saber quem é que está ligado no Brasil. Gente, simbora! Vamos saber quem está ligado do interior do estado. O Marcos está lá em Juiz de Fora. Alô, Marcão, um abraço, meu garoto. João Augusto de Montes Claros. Viva Montes Claros. Ô, João, mandou uma carne seca para mim, João. O Alexandro de Teófilo Otoni. Viva. Não é Teófilo Otoni, é Teófilo Otoni. Não é Teófilo, pô, é Teófilo Otoni.
A Giane de Nanuque, viva Nanuque, o Eliano de Poços de Caldas. Vou passar minha lua de mel aí quando eu casar. A Aliane de Pará de Minas, terra do Lincoln, nosso colega de band aqui. Patriciana de São João Nepomuceno, no sul de Minas. Ângela de Jacutinga, terra da malha, não é isso? Do tricô? Carlos André de Governador Valadares também. Everton, meu xará de Pouso Alegre. O Douglas de Baldim. Tem muita gente de Baldim ligada e sempre recebemos aqui mensagens de Baldim. Da região metropolitana, o Paulo Divino de Vespasiano. Terra do Éder Bomba. A Vó Puca, alô Vó Puca, de Santa Luzia, a Daniele Dias de Nova Lima, alô Leandro de Igarapé, Márcia dos Santos de Contagem, Neymar de Caeté, olha só, de Belo Horizonte, o Valdir do bairro Serra, o Josemar, o Josemar é o peixe? Do bairro Santa Efigênia, o Wagner do Alto Veracruz, o Hudson do bairro Rio Branco. A todos vocês, nosso maior muito obrigado pela audiência e por terem separado aí um tempinho para digitar uma mensagem e mandar pra gente aqui que tá ligado no Brasil Urgente, mandando mensagem também, contando o nome de quem tá assistindo com vocês aí e tal, muito legal, muito... Mas eu gostei mesmo da Vó Puca. Alô, Vó Puca, um abraço para você. Gente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Brasil Urgente. José Luiz da Atena está em São Paulo para destacar o que é notícia em São Paulo e também em todo o Brasil. Amanhã a gente volta às 4h15 da tarde com mais uma edição do Brasil Urgente Minas. E é claro, você estará conosco aqui na tela da Band. Um abraço, tchau pessoal.